Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou começar com uma pergunta que me parece bem importante. Vale a pena comprar o novo Corpus Hermeticum Graecum? O que é o novo Corpus Hermeticum Graecum? É o mesmo Corpus Hermeticum que todo mundo já viu em PDF, na tradução da editora Polar, na tradução da editora Emos. Mas o que ele tem de diferente? Primeiro, ele é a primeira versão do Corpus Hermeticum bilíngue. Grego de um lado, que é o texto original, português do outro, que é a tradução. É o primeiro texto do Corpus Hermeticum em português, traduzido direto do grego. Isso é uma outra diferença importantíssima que tem entre essa nova versão e as versões anteriores aqui do Brasil. Uma outra diferença entre o Corpus Hermeticum Graecum com relação com os outros Corpus Hermeticums é que essa é a primeira vez que um especialista na língua grega e especialista em literatura antiga e especialista em hermetismo faz a tradução. A tradução da editora Emos e a tradução da editora Polar não foram feitos por estudiosos especialistas em hermetismo. Foram feitos por esotéricos, pessoas que, como eu, como vocês, curtem esoterismo, amam filosofia antiga, amam espiritualidade, mas não têm uma relação de pesquisa acadêmica com o tema que foi traduzido. Tá bem? Dito isso, existe uma superioridade no trabalho do Corpus Hermeticum Graecum em relação às outras versões do Corpus Hermeticum. Tá? Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, vale a pena comprar o novo Corpus Hermeticum Graecum? A minha resposta é: vale muito a pena. Para quem quer entender e estudar o hermetismo com profundidade, eu diria que não apenas vale a pena, eu diria que é necessário. Mas o que a gente pode saber sobre essa nova edição? Vamos lá. Quem é o tradutor? O tradutor ele se chama Davi Pessoa de Lira. Melhor dizendo, professor doutor Davi Pessoa de Lira. Quem é Davi Pessoa de Lira? Vamos lá, informações tiradas da plataforma Lattes, plataforma acadêmica. Ele é bacharel, mestre e doutor em teologia, especialista em filosofia e pós-doutor em literatura greco-romana, tá? Ou melhor dizendo, pós-doutor em linguística e especialista na literatura greco-romana. O Davi, ele escreveu inúmeros artigos, papers, abordando traduções, questões exegéticas, linguísticas, sobre a tradição hermética. Tá? Se vocês procurarem no academia.edu, vocês acham muito texto acadêmico escrito por ele, explicando conceitos, a literatura, a história do hermetismo. Ele tem um livro que pessoalmente eu aconselho muito, que é o Batismo do Coração no Vaso do Conhecimento. Esse livro é domínio público, vocês acham facilmente em PDF, tá bem? E o Davi, ele vem estudando, produzindo material sobre hermetismo, material de qualidade, há muitos anos. E ele é bem reconhecido no ambiente acadêmico brasileiro e no ambiente acadêmico internacional. Então, a tradução vem de uma pessoa muito responsável, muito capaz, tecnicamente falando, e que sabe exatamente o que fez no processo, no trabalho como tradutor. Não era alguém ali se aventurando, traduzindo o Corpus Hermeticum a partir de uma tradução que traduzia uma outra tradução sem nunca ter tocado ou se aproximado do original. Tá bem? O novo Corpus Hermeticum Graecum, ele está sendo publicado pela editora Cutrix. Tá? A editora Cutrix, ela tem no seu canal a seguinte frase: Editora Cutrix, autoajuda, medicina alternativa, psicologia e ciências humanas. Então você vai encontrar lá vários livros, alguns materiais de cunho acadêmico, como é o caso do Corpus Hermeticum Graecum, mas também vai achar material de psicologia analítica, Jung, e toda aquela parafernália New Age que nós sabemos que o meio esotérico brasileiro adora,
que fala muita coisa, com muita autoajuda, pense positivo, e aquelas coisas que a gente sabe que não ajuda ninguém, mas que engana, né? Enfim, famoso coaching literário. Você vai encontrar de tudo isso por lá. Agora, há bons materiais como o Corpus Hermeticum Graecum e os textos da psicologia junguiana, que são acadêmicos, que são feitos de forma responsável e que não tentam salvar a sua vida com frases de para-choque de caminhão. Tá bem? A editora Cutrix, ela pertence à famosa editora Pensamento. A editora Pensamento, para quem não está ligando o nome à pessoa, é quem tornou o Caibalion aqui no Brasil famoso. É quem vendeu o hermetismo como o Caibalion, que faz com que as pessoas nas redes sociais acreditem piamente que Caibalion é hermetismo. Tá? Essa é a editora Pensamento. A editora Pensamento, quando ela vende o Caibalion como texto hermético de hermetismo, e vem tornando essa galera toda iludida na discussão esotérica, ela se redime profundamente com a publicação do Corpus Hermeticum Graecum. Eu vou dizer, porque se existe a possibilidade de redimir grandes crimes, e aqui eu falo no sentido metafórico, a editora Cutrix, a editora Pensamento, ela é, na minha opinião, agora que ela publicou o Corpus Hermeticum Graecum, a editora esotérica mais importante que nós temos aqui no Brasil. Tá bem? Vinícius, a editora Polar é ruim? Não, a editora Polar é ótima. Excelente. Mas não tem nenhum trabalho no nível do Corpus Hermeticum Graecum. Você não tem nenhuma tradução bilíngue, você não tem nenhuma tradução que seja verdadeiramente direto do grego, que eu saiba. Se houver, peço desculpa, os que eu comprei, os que eu busquei, são sempre tradução de tradução. São sempre traduções que não fica claro porque alguns conceitos técnicos foram traduzidos tais como foram traduzidos. Tá? São algumas traduções que, sinceramente, não facilitam para quem quer ler com o objetivo de pesquisa, com o objetivo de um entendimento profundo, exegético e etc. Tá bem? Além do Corpus Hermeticum Graecum, que a editora Cutrix está publicando, há uma promessa, eu não posso revelar a fonte, de que outros textos do hermetismo antigo serão publicados por essa editora. Tá? Alguns textos, inclusive, que não são conhecidos aqui no Brasil, que são uma literatura que, apesar de arcaica, de antiga, são novas para o leitor brasileiro. Todas atribuídas a Hermes Trismegisto. Como, por exemplo, os fragmentos herméticos de João Strobel, os fragmentos herméticos armênios e muitos outros. Por que é importante uma edição bilíngue, né? O leitor pode dizer, e daí que ela é bilíngue? Eu não leio grego. Cara, se você pensa dessa forma, me dá a oportunidade de modificar a sua forma de entender a importância dessa publicação. Tá bem? Vamos lá. Primeiro motivo de se preferir uma tradução bilíngue, original, tradução, é a precisão. Ao traduzir diretamente do idioma original, evita-se a perda de nuances e significados que podem ocorrer em tradução indireta. O que é tradução indireta? Um cara lá nos Estados Unidos traduz o Corpus Hermético para o inglês, o cara aqui no Brasil pega a versão traduzida em inglês e traduz para o português. É a tradução da tradução. Nesse processo, se perde contexto, se perde sentido do texto. E eu vou ser sincero porque eu já comparei várias traduções. Se perde, inclusive, frases inteiras de um parágrafo, nesse processo de traduzir a tradução. Porque muito tradutor, ele não faz uma tradução do texto. E aqui não é uma indireta para ninguém, embora quem me conhece e quem me acompanha sabe que é, no final das contas. Tem tradutor que ele pega o texto, interpreta, escreve a interpretação dele e chama aquilo de tradução. Tá? Então, quando você compara a tradução dele com o original, são textos completamente diferentes. E qual é o grande problema nisso? Que muitos dos tradutores do hermetismo são filiados a ordens esotéricas. São filiados a ordens esotéricas que pensam que o Caibalion é hermetismo e vão traduzir o Corpus Hermeticum tomando o Caibalion como referência. E aí você faz uma tradução toda problemática em que coloca o Corpus Hermeticum para dizer coisas que ele nunca disse.
Então, uma tradução bilíngue, o autor está dizendo o seguinte: se você não acredita na minha tradução, tem o grego do lado, vai conferir. Vai dar uma olhada. Ah, Vinícius, mas eu já disse, eu não sei grego. Tudo bem. O que eu vou falar aqui, agora é um crime que eu vou dizer. Mas faça. Pega o celular, Google Lens, copia o texto no grego, vai numa boa IA, uma boa inteligência artificial. Eu atualmente aconselho a inteligência artificial do Opera, que tem sido muito boa. Joga e manda traduzir e compara para ver se a tradução está coerente com aquilo que o tradutor pôs ao lado. A preferência de tradução é sempre do tradutor, porque ele é o especialista. Mas na ausência de um, ou na ausência de uma confiança emocional, você tem esse recurso. Tá bem? O segundo ponto é a fidelidade ao autor. Quando se traduz do idioma original, conhecendo bem a história do corpus hermético, conhecendo bem o contexto religioso, histórico, cultural em que o texto foi produzido, você consegue preservar não só o estilo do autor original no grego, como você preserva também as ideias. Não fica um chute no vento, sem saber para onde você vai acertar. Tá bem? Isso é uma outra importância de ter um texto bilíngue feito por um especialista, que, repito, até então não tínhamos. Tá bem? Terceiro, expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática, né? Algumas traduções bilíngues permitem uma melhor compreensão e interpretação de expressões idiomáticas do idioma original. Expressões idiomáticas são combinações de palavras ou frases que têm um significado figurado e não literal. Se o indivíduo não é especialista em literatura antiga e não é especialista em grego, ele não vai saber traduzir as expressões idiomáticas. O Lira é especialista e ele sabe fazer uma boa tradução. Tá bem? Exemplos de expressões idiomáticas, eu vou pegar do inglês, que é mais acessível. Break leg. Tradução literal, quebrar a perna. Mas é uma gíria, uma expressão idiomática para dizer o seguinte: boa sorte. Ou raining cats and the dogs. Chovendo cães e gatos. Literal. Mas é uma expressão que na verdade quer dizer que está chovendo bastante, está chovendo pra caramba. Se o cara que está traduzindo não leu no grego, não é especialista em grego, não é especialista em literatura antiga, ele se passa nessas expressões idiomáticas. Então, a chance desse corpus hermético ter traduzido equivocadamente alguns termos é mínima. Porque, repito, o tradutor é um especialista. Tá? Essa é a importância do acadêmico para quem tem interesse na literatura espiritual, na literatura religiosa. Tá bem? O quarto motivo de importância de se comprar o Corpus Hermeticum Graecum é que, em áreas como filosofia, teologia e ciências da religião, traduções bilíngues garantem que termos técnicos como conceitos sejam traduzidos de forma muito precisa ou mantidos no original quando não tiverem tradução. A exemplo, a palavra nous, que no Corpus Hermeticum, já falei isso em vários livros, em vários vídeos, perdão, que no Corpus Hermeticum tem um sentido completamente diferente do modo como é entendido e traduzido por autores não especialistas. As pessoas estão traduzindo nous como pensamento, como mente, como inteligência, etc., dando todo aquele viés caibalionístico. Só que nous não tem um sentido de mente que nós utilizamos no mundo contemporâneo. Nous tem um sentido que é muito próprio dentro da obra hermética. E que, por ser muito próprio, é muito problemático traduzir. Eu ainda não li o texto completamente, mas o pouco que eu já vi, está claro para mim que o autor, o tradutor, ele não traduz a palavra nous quando ela está sendo aplicada nesse contexto próprio do Corpus Hermeticum, que é o contrário do que os outros faziam, causando uma confusão conceitual absurda. Outro ponto também é precisão histórica, já falei sobre isso. O Lira ele é especialista, a tradução é uma tradução especialista, é levado na tradução em conta o contexto histórico da obra, para que a obra tenha coerência ao ser apresentada. A tradução direta evita a perda de informações, porque o autor ele vai ter acesso a exatamente o que foi escrito no texto original, supostamente atribuído a Hermes Trismegisto.
E o desenvolvimento linguístico, porque uma outra importância para esse livro, que algumas pessoas vão se dar conta em breve, é o seguinte: você quer estudar grego antigo, você quer estudar, sei lá, os papiros mágicos gregos, que estão obviamente em grego, e você quer ler o texto no original, no antigo, para poder entender aqueles feitiços, aquilo tudo, mas você não sabe grego. Você vai entrar num curso de grego, vai estudar grego, mas precisa de um material para você ir treinando as suas aulas de grego. Aqui. Grego-português. Você pode usar o livro como material de apoio dos seus estudos de grego e ainda no processo aprender sobre o hermetismo verdadeiro. Tá bem? Vale a pena comprar o Corpus Hermeticum Graecum? Vale. E para quem quer entender, se especializar, compreender profundamente o hermetismo, não só vale a pena, como é uma obrigação.